Boa noite, guerreiros. Boa noite, guerreiras. Sejam bem-vindos. Esperar a galera entrar. Fazendo uma caminhada aqui no condomínio. Aproveitar para fazer essa live rapidinho com vocês. Galera chegando, louvado seja Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live, que não sei quanto tempo vai durar. E aí, pessoal, como é que tá o carnaval? Tem rezado muito, tem orado, tem falado com Deus, tem aproveitado esses dias para contemplar, para meditar, para conhecer a palavra, né? Tempo de carnaval não é tempo de folia, é tempo de preparação para bem viver a quaresma, fazer propósitos de vida, propósito de mudança de vida, mudança de hábito, né? Cura interior, cura física, cura emocional, cura espiritual. É o momento da gente se desapegar das coisas desse mundo e tratar do nosso corpo e da nossa alma, da nossa mente, para propósitos maiores, né? Então, nós precisamos de Deus nesse período de quaresma, em todo o período, né? Mas nesse período de quaresma principalmente, ok? Vamos lá, perguntas. Tem algumas perguntas aqui já. Bastante gente fez perguntas sobre penitência para quaresma, né? Sobre penitência para cada temperamento, o que ler, o que fazer, como se preparar para quaresma. Eu vou ver se essa semana eu coloco alguns conteúdos lá, tá bom? No Instagram. Pode falar sobre a diferença dos estudos dos temperamentos. Tem estudo que diz ter somente um e outro primário e secundário. Irmã, tem autores que defendem a ideia de termos mais de um temperamento. Tá? Tem bons autores que defendem a ideia de termos mais de um temperamento. Mas tem muitos outros bons autores também que defendem a ideia de termos apenas um temperamento, tá? Os dois têm argumentos bons, porém, se a gente for estudar profundamente, analisar, vamos perceber que um temperamento faz muito mais sentido. Por quê? Porque o temperamento nós precisamos ser ou secos ou úmidos. Não tem como ser seco e úmido ao mesmo tempo, é uma questão de lógica, né? Ou nós somos seco ou nós somos úmido. Pode ser menos seco ou menos úmido, mas ser seco e úmido é complicado. E quente e frio. Ou nós somos quente ou nós somos frio. Não tem como ser quente e frio ao mesmo tempo, né? Ou nós somos quente ou nós somos frio. Então, quando a gente vai começar a estudar profundamente, a gente percebe que para ter mais de um temperamento eu fugiria dessa regra. E é uma regra impossível, né, de ser feita, tá? Porém, tem autores que defendem essa ideia. Aí a gente precisa escolher e acolher com qual das teorias a gente prefere acreditar, né? E tem muitas pessoas que falam assim, mas um autor fala uma coisa, outro autor fala uma coisa, nem os próprios estudiosos em temperamento têm uma definição própria, definida, entram num consenso. Gente, é uma questão de mente humana, comportamento humano, né? Não é igual matemática, 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do mundo e não tem como contradizer. O comportamento humano é baseado em comportamentos, em observações, tá? Por exemplo, no direito, algum artigo ali pode ter diferentes interpretações. E um pode defender uma tese e outro pode defender uma tese sobre o mesmo artigo. Médicos, por exemplo, quando alguém tem alguma doença grave, e tem alguns tipos de tratamento, alguns médicos defendem, por exemplo, fazer cirurgia, outros defendem demorar mais, outros defendem um outro procedimento, nem eles entram num consenso, entende? Por quê? Porque existem diferentes formas de observar, de analisar e diferentes padrões. Então, com o comportamento humano não seria diferente, né? Então, existem N formas de se observar o mesmo caso. Por exemplo, uma pessoa que está passando por traumas emocionais. Se ele for num psicólogo, ele pode ser orientado a alguma coisa. Se ele for em um outro psicólogo, talvez oriente algo diferente. E aí, né? Qual que é o problema?
Então as pessoas que vêm nos agredir nesse sentido não têm muita noção de conhecimento, porque em todas as áreas são assim, né? Não existe um consenso único para todas as profissões. As pessoas se divergem, o pensamento se diverge, os estudos se divergem, as frentes de estudo são diversas. Então tem toda essa questão aí, tá bom? Mas o que eu preciso entender? Eu preciso estudar, me aprofundar e escolher em qual eu me encaixo mais, em qual teoria eu acredito e qual que faz mais sentido para a minha vida, né? E aí eu defendo a minha tese. Então no meu perfil eu defendo a minha tese, aquilo que eu acredito e aquilo que eu acho. Quando as pessoas vão lá criticar é porque não entende muita coisa, né? Ah, mas eu já vi isso, eu já vi aquilo, irmão. Amém, se você viu, se você não viu, eu já vi muitos médicos se divergirem, nem por isso eu meto o dedo, porque eu não conheço sobre o assunto. Eu já vi muitos advogados se divergirem, nem por isso eu vou lá dar minha opinião, porque eu não sou especialista, não sou profundo naquele assunto, então eu meto o dedo onde eu conheço, né? Muitas pessoas leem um livro de temperamento, seguem um perfil, fazem um cursinho meia boca e acham que é um especialista. E aí quer discutir com as pessoas, sem ter embasamento nenhum, baseado no achismo, simples achismo. Só que o estudo do comportamento humano não é baseado no achismo, tá? É baseado em estudo profundo, em observação, em análise, em atendimento clínico, ok? Não é só o que eu acho, é o que os especialistas, os mestres, os doutores que passaram anos estudando sobre o assunto dizem, ok? Lá, perguntas. TDAH, tem algumas pessoas perguntando sobre TDAH. Irmão, irmã, eu aconselho procurar um especialista em TDAH, tá? Eu não vou dar um parecer, nenhuma opinião, porque, como eu acabei de falar, eu não vou meter o dedo onde eu não sou especialista, tá? Existem vários perfis que falam sobre TDAH, profissionais, mestres, pessoas que passaram anos estudando e atendem centenas de pacientes. Então, eu aconselho perguntar para eles. Por quê? Porque eles vão responder com muito mais exatidão, tá? Do que eu. Eu não sou especialista nessa área, então eu prefiro me arriscar em áreas onde eu já domino e onde eu já conheço. Por quê? Porque comportamento humano é algo muito sério, tá? Mexer com pessoas, com a mente humana, com doenças emocionais, doenças espirituais é algo muito sério. E aí a gente não pode dar conselhos aqui e acabar prejudicando a saúde emocional da pessoa, tá? Procura um especialista nesse assunto, ok? É a mesma coisa que eu mandar uma pessoa que está com um problema de saúde para por exemplo, um personal trainer. Né, um educador físico. Então, assim, a área é diferente, né? Não convém, ok? Perguntas? Ronaldo, eu estudo o temperamento e acho você incrível. Adoro acompanhar seu trabalho. Obrigado, irmã. Louvado seja Deus. Fico muito feliz, tá? Com seu feedback, com o seu elogio, por de alguma forma estar ajudando. Nai Ribeiro, obrigado pelo esclarecimento. Por nada. Você faz algum teste para saber qual realmente é o temperamento? Pois acho ser sanguínea, sem ter certeza. Faço sim, irmão. Faço análise de temperamento individual, tá? 1 hora e 15 minutos mais ou menos, por vídeo chamada, tá? E aí a gente descobre o temperamento, o aporte e as inclinações, qualidades e defeitos desse temperamento e desse aporte. Tá? Então é bem profundo. Ali não só fazemos análise de temperamento, como explicamos de forma detalhada o que é temperamento, o que é personalidade, o que é caráter, tá? Porque são coisas diferentes e as pessoas confundem muito, achando que o nosso comportamento necessariamente é o nosso temperamento. E não é isso, tá? Pode ser o nosso temperamento, mas pode ser a nossa personalidade e pode ser o nosso caráter. E são coisas diferentes, tá bom? Poderia dizer uma penitência para cada temperamento? Sim. Vou até sentar aqui, que é bastante coisa. Vou colocar conteúdo dessa semana, tá? Mas vou falar um pouquinho aqui nessa live. O que é importante a gente entender
para fazer uma boa penitência de quaresma, tá? Nós precisamos entender que nós temos que escolher penitências que realmente vão ser dolorosas para cada um de nós. Ou seja, a penitência quer dizer sacrifício, quer dizer mortificar a minha carne, mortificar a minha vontade, mortificar o meu psique, mortificar o meu desejo, né? Os meus apetites, as minhas inclinações. Então, quando eu falo de penitência, precisa ser algo que para mim vai doer. Vai doer no corpo, vai doer na alma, vai doer no psicológico, tá? Às vezes a gente escolhe penitências que para mim é simples e não é uma penitência. Por exemplo, eu vou dormir no chão na quaresma. Ok, se você é acostumado com conforto, se você é acostumado a dormir bem, a dormir bastante tempo, pode até ser que seja desconfortável e doa um pouco. Então até que é um sacrifício. Porém, se você já é acostumado a dormir no chão, acostumado a sem conforto, então não vai ser uma penitência tão dolorosa. Eu vou dormir menos na quaresma. Se você já é acostumado a dormir pouco, então não é penitência. Então o que é penitência? Coisas que de fato vai mortificar o meu corpo, mortificar o meu psique e vai ser difícil para mim fazer, tá? E todas as penitências têm que ser por amor a Deus e por amor ao próximo, tá? Não é só fazer por fazer, precisa ter uma lógica do porquê eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo aquilo? Por que eu estou dormindo no chão? Por que eu parei de comer tais coisas? Por que eu vou fazer sacrifício da boca? Vou falar menos, né? Por que eu vou ser mais obediente na quaresma? Por que eu vou praticar a humildade? Por que eu vou praticar o silêncio, né? Então tudo precisa ser por amor a Deus e por amor ao próximo. Precisa ter algo ali por trás. Não é só encher o meu caderno de penitências sem sentido algum, só para provar para mim mesmo que eu sou capaz ou só para provar para os outros, né? Aí aquelas pessoas enchem a lista de penitência, sai falando para todo mundo que está fazendo um monte de penitência, tá mais trabalhando o ego e o orgulho do que de fato fazendo uma penitência, tá? Então se você vai fazer penitência, faça uma penitência em silêncio. Escolha as penitências que você vai fazer e faça ela em silêncio por amor a Deus e por amor ao próximo. Não precisa ficar anunciando para todo mundo quais são as suas penitências, porque no geral você vai estar trabalhando o seu ego e o seu orgulho. A sua penitência vai estar sendo mais um motivo de queda do que um motivo de sacrifício ou de amor a Deus, tá? Vamos lá para algumas penitências. Por exemplo, sanguíneo. O que o sanguíneo gosta? Sanguíneo gosta de gente, sanguíneo gosta de movimento, sanguíneo gosta de aparecer, sanguíneo gosta de holofote, né? Ele gosta de meter o bedelho, de falar, né? Então, uma boa penitência para o sanguíneo: se esconder. Se esconder do público, se esconder dos holofotes, fechar a boca, ser um bom ouvinte durante essa quaresma, treinar o ouvir e não o falar, treinar o se calar, né? Treinar o emprestar o ombro para as outras pessoas e não querer o tempo todo ser o centro das atenções, treinar colocar Jesus no centro da sua vida e não você ser o centro, treinar colocar Jesus no trono e o holofote para ele, não o holofote para você, tentar sair de cena. Então são penitências que para o sanguíneo vai doer. Vai doer porque ele gosta de aparecer, e aí ele vai precisar se esconder. Vai doer porque ele gosta de falar, e ele vai precisar se calar. Vai doer porque ele gosta de ser o centro das atenções, e no caso ele não vai ser. Então são penitências que de fato vai contra a sua natureza, contra as suas inclinações. Sanguíneo não se inquieta, ele gosta de várias coisas ao mesmo tempo. Então durante a quaresma escolha pequenas coisas e faça ela bem feita, como um propósito, começar, né, e terminar aquilo que você está fazendo, ok? Uma outra penitência para o sanguíneo: ele tem dificuldade de oração porque ele não se inquieta. Então faça a penitência na quaresma de se aquietar, de ficar sozinho com Deus, de ter uma vida de oração mais profunda, mais íntima, mais contemplativa, tá? Dedique o período da quaresma para estar de fato a sós com Deus, no escondimento das pessoas, no escondimento dos holofotes, no escondimento das redes sociais, você e Deus. Entenda, por amor a Deus e por amor às pessoas. Não é me esconder por esconder, é me esconder por amor a Deus. É querer nessa quaresma ter uma intimidade maior com Deus, aumentar o amor com Deus, aumentar a oração, o nível de oração, é dar um passo adiante na fé, é de fato mergulhar em águas mais profundas e conhecer a Deus como Ele é e se conhecer como Ele é no escondimento. Ou seja, quando passar o período da quaresma, você vai ter uma vida de santidade maior. Por quê? Porque você passou vários dias contemplando a Deus, você e Deus, na solidão, no silêncio do seu quarto,
tá? Para o sanguíneo é muito fácil orar em grupo de oração, em missa, em retiros, em cultos. Por quê? Porque é muita gente, mas ele sozinho é difícil. Então aproveite para rezar e estar com Deus sozinho. Se esconda, tá? Não é se esconder das pessoas, é se esconder em Deus. Não é tirar o holofote de você para colocar o holofote em outras pessoas, é tirar o holofote de você para colocar o holofote em Deus, ok? Então, uma boa penitência para o sanguíneo é essa, tá? Se esconder, se aquietar, silenciar, amar a Deus no escondimento, ok? Coléricos gostam de mandar. Colérico gosta de fazer as coisas do jeito dele, gosta de dar ordem, gosta de ser líder. Então, por que não na quaresma ser liderado? Por que não na quaresma praticar a obediência, a humildade, a pequenez, tá? Na quaresma seja obediente. Seja obediente aos seus pais, seja obediente ao seu esposo, seja obediente a Deus, seja obediente à igreja, seja obediente ao seu diretor espiritual, seja obediente às monções do Espírito Santo. Simplesmente faça aquilo que precisa ser feito, sem querer mudar a ordem, sem querer fazer do seu jeito, sem querer ser o capitão. Seja humilde, pratique a obediência, pratique a pequenez, pratique o ser pequeno, o ser miséria, né? Se esconda da liderança. Tá? Nesse período de quaresma, pratique cada vez mais a pequenez humana e assim a sua grandeza espiritual vai ser alargada. Tá? É uma das penitências para o colérico. Uma outra penitência para o colérico muito boa é o ato de serviço social, tá? O desapego dos bens materiais, o desapego das conquistas, o desapego das coisas que ele guarda, ok? Então se desfaça daquilo que para você são coisas grandiosas, mas que você não usa mais, tá? Doe roupa, doe comida, doe bens que você não usa, pequenos bens, não estou falando de doação grandes, né? Pequenos bens, bens materiais. Por quê? Porque o colérico ele tem uma tendência a querer ser muitas coisas e muitas vezes ele quer ser maior no bem material. Ele quer demonstrar poder, demonstrar riqueza, demonstrar hierarquia, demonstrar o seu reinado com apego a coisas materiais. Então, para o colérico, a penitência muito boa é o desapego. O desapego de bens e a doação ao próximo. Lembrando, tudo por amor a Deus. Não é só se desapegar para postar na rede social, não é só se desapegar para mostrar o quanto você está ajudando os outros ou para mostrar o quanto você está fazendo a sua penitência de quaresma. Se você fizer isso, pronto, o seu ego vai lá em cima, o seu orgulho, então a penitência foi mais motivo de queda e de condenação do que de fato uma penitência. Penitência precisa doer na alma. Tá? Precisa doer no meu corpo, então não adianta eu doar uma coisa que para mim também eu não tem mais significado nenhum, tá? Precisa doer, gente, precisa doer, ou seja, eu vou me desapegar daquele tênis que eu gosto muito, eu vou me desapegar dessas roupas que eu usei poucas vezes, mas que eu gosto muito, eu vou me desapegar desse dinheiro, talvez, e fazer uma doação, mesmo que eu esteja talvez precisando para alguma coisa. Então eu precisa doer. Penitência é isso, precisa doer, tá? Eu gosto de liderar, mas vai doer na minha alma ser liderado e vai doer na minha alma ser humilhado, e eu vou me calar na humilhação, e eu vou aceitar a humilhação, e eu vou ficar quieto. Dói na minha alma fazer a vontade de Deus, porque eu quero fazer as coisas que me agradam e que eu quero do meu jeito. Então vai doer na minha alma obedecer a Deus e ser pequeno e ser simples servo. Então precisa doer. É isso, tá? Melancólicos. Melancólicos são mais medrosos, mais recolhidos, mais retraídos. Têm uma vida de oração mais intensa e uma contemplação mais intensa, mas o problema é na hora de sair para fazer. Então penitências boas para o melancólico é sair da sua zona de conforto. Ao contrário do sanguíneo, que precisa se esconder, porque para ele é mais difícil, para o melancólico, se ele fizer a penitência de se esconder e ficar em oração igual o sanguíneo, para ele não é penitência. Então por isso é importante a importância da gente entender o temperamento. Porque eu sou melancólico, se a minha penitência é ter uma vida de oração mais intensa, para mim não é penitência. Por quê? Porque eu já gosto de uma vida de oração intensa, eu já gosto do recolhimento, eu já gosto da contemplação. Então, para mim não vai ser sacrifício nenhum ficar em casa, eu e Deus. Para mim é sacrifício sair de casa.
Para mim é sacrifício ir ao encontro do irmão. Para mim é sacrifício doar o meu tempo para ajudar quem está precisando. Para mim é sacrifício limpar a igreja, limpar a rua, ir na rua levar um alimento para uma pessoa que está precisando. Para mim é penitência ir no hospital visitar as pessoas. Por quê? Porque eu gosto de oração, eu gosto de ficar com Deus, eu gosto de ficar em casa. Então penitência é aquilo que dói na minha alma, ok? Então o contrário. Eu preciso fazer o contrário daquilo que eu gosto. Isso é penitência. Então, penitência para o melancólico é sair da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Vá visitar famílias que estão precisando. Vá visitar famílias carentes. Vá no hospital rezar pelas pessoas. Saia pela rua vendo quem está precisando. Estenda a mão. Saia de casa. Saia da tenda. Só você e Deus. Deus mandou você conhecer Ele para que você possa anunciá-lo ao mundo e ser sal na terra e luz no mundo. Se você montar uma tenda e ficar sozinho, eu e Deus, só eu e o Senhor, só eu e o Senhor, só eu e o Senhor, meu irmão, isso não é amor. Me desculpa, mas Jesus não se revelou a nós para que nós ficássemos escondidos com Ele. Muito pelo contrário. Jesus se revela a nós para que nós o levemos aos outros e anunciemos os outros. Então, se eu digo que eu me encontrei com Jesus e eu não saio do meu conforto, então eu não encontrei Jesus. Não encontrei Jesus. A não ser que eu tenha sido convidado a uma vida contemplativa, tá? Por exemplo, os freis, por exemplo, as freiras, aí é diferente. E ainda assim, eles no escondimento trabalham muito mais do que muitos de nós e fazem muito mais ações do que muitos de nós, entende? Então a penitência para o melancólico é sair da sua zona de conforto, tá? Se arriscar, ter coragem de fazer as coisas que Deus está mandando, parar de se omitir, parar de se esconder atrás de si mesmo, parar de ficar com medo e com vergonha, né? Com medo de revelar-se a si mesmo e de ser humilhado. Então ele precisa se colocar na linha de frente, por amor a Deus, precisa se arriscar, por amor a Deus, precisa colocar a mão na massa, por amor a Deus, ainda que passe vergonha, ainda que não dê certo, tá? Então para ele é muito difícil se arriscar, mas por amor a Deus na quaresma ele se permite se arriscar, ok? Fleumáticos. Fleumáticos é um temperamento que gosta também de conforto e gosta de ficar em casa, tá? Então, para o fleumático, uma penitência muito boa é o jejum. Jejum é uma penitência maravilhosa para os fleumáticos. Por quê? Porque o fleumático ele precisa de mais energia e acaba que ele come mais e ele tem um paladar mais aguçado. Então, o jejum de alimentos e principalmente de alimentos saborosos para o fleumático é mais difícil. Tá? Então, para ele, sim, seria uma penitência muito boa. Por amor a Deus, deixar de comer muitas coisas. Mas não só isso, né, gente? Isso é muito pouco diante daquilo que nós precisamos oferecer a Deus. Então, sair da sua zona de conforto. O fleumático gosta de estar em casa, de ficar sem fazer nada. Então, sair da sua zona de conforto, se doar, fazer, né? Agir, assim como um colérico, agir, ir no hospital, fazer coisas, fazer benfeitoria, trabalhar para Deus, trabalhar para os irmãos, trabalhar para os outros, né? Então, são penitências boas para o fleumático. Por amor a Deus. Lembrando, tudo é por amor a Deus. Ronaldo, eu posso fazer tudo? Eu posso. Posso fazer todas as penitências e incluir até muitas outras, tá? Mas o que é importante? É importante eu não ficar preso nessas penitências. Ah, eu sou sanguíneo, a minha penitência vai ser essa. Eu sou melancólico, a minha penitência vai ser essa. Não. Gente, a penitência é aquilo que é mais difícil para mim. O que é mais difícil para mim? Aonde que eu tô caindo? Aonde que está sendo a minha queda? O que está sendo mais difícil mortificar na minha vida? Eu tenho que fazer penitências contrárias àquilo que para mim está sendo mais difícil. Ou seja, quando eu me conheço, quando eu me olho, quando eu me observo, eu sei o que para mim é mais difícil. Eu sei aonde eu estou caindo, eu sei aonde eu não estou amando a Deus. E aí eu vou fazer penitências contrárias àquilo. Por exemplo, eu não estou tendo uma vida de oração. A minha penitência vai ser uma vida de oração. Eu não estou anunciando. A minha penitência vai ser anunciar. Eu estou comendo igual um porco e dormindo igual, né? igual um bicho preguiça. Então a minha penitência vai ser comer menos e dormir menos. Eu faço muitas coisas igual colérico, mas eu gosto de mandar. Então a minha penitência vai ser obedecer. Ah, eu faço muitas coisas, eu ajo, eu prego, eu toco, mas o meu ego é lá em cima. Então a minha penitência vai ser humilhado, desejar ser humilhado, me permitir ser humilhado, me calar, ser o último da fila e aceitar ser o último da fila. Então eu preciso me conhecer.
Quando a gente fala assim, qual que é a penitência que você sugere? Gente, é muito subjetivo, eu não sei o que é difícil para você. Eu sei o que é difícil para mim. E eu sei montar as minhas penitências, porque eu sei aonde que eu preciso mortificar o meu corpo e mortificar o meu espírito. Agora, se você não se conhece, se você não sabe aonde está sendo difícil para você, é difícil alguém te orientar que penitência você vai fazer. Porque às vezes a pessoa orienta uma penitência para você e o que ela orientou para você é muito simples e é muito fácil. E não é na área que você precisa. Mas o meu irmão está fazendo tal penitência, eu vou copiar a penitência dele. Depende. As dificuldades dele são as mesmas minhas? Aí a penitência serve. Agora, se as dificuldades dele são diferentes da minha, não serve. Por quê? Porque ele está fazendo penitência para modificar algo que para ele é difícil. Mas às vezes o que para ele é difícil, para mim é natural. E aí não é penitência. Porque penitência, lembrando, precisa doer. Tá? Penitência precisa doer. Penitência é sacrifício. Se não for sacrifício, se não doer, não é penitência. Não é penitência. Tem gente que enche o caderno de dezenas de penitências e você vai ler as penitências, misericórdia. Vou ficar sem comer chocolate. Vou ficar sem tomar Coca-Cola. Vou ficar sem Netflix na quaresma. Vou ler um versículo por dia, gente. Misericórdia. Misericórdia, não estou ridicularizando, tá? Posso colocar tudo isso? Posso, mas é muito pouco. É muito pouco para uma penitência de quaresma, tá? Ou seja, vai passar pela quaresma e não vai ter transformações. Por quê? Porque é muito pouco. É a mesma coisa que eu ir na academia a quaresma inteira e treinar 5 minutos por dia na academia. Acabou a quaresma, não tenho resultado físico. Por quê? Porque é muito pouco. Estão entendendo? Dá um joinha aí se está entendendo. Quem está entendendo, dá um joinha. Mais perguntas? Fez sentido para vocês? Tá fazendo sentido para vocês esse nosso bate-papo? Uma analista me diagnosticou como sanguínea com secundário colérico e só depois conheci a tese de apenas um temperamento. Quero muito aprender, porém fiquei bem confusa. Irmã, me procura, tá? Se quiser, se tiver interesse em fazer análise de temperamento comigo, vamos descobrir, desvendar esse mistério aí. Em uma sessão você vai sair sabendo o seu temperamento, seu aporte, suas qualidades, seus defeitos, seu potencial. Vai sair já especialista em temperamento. Aonde compro os livros que você indicou, o temperamento que Deus me deu? Maia, eu vou te mandar lá no privado, tá? Tem aqui na loja AME, tá? Aqui em Varja Grande, na loja AME, AME Mais tem todos aqueles livros que eu indiquei lá, tá? Sobre temperamento e muitos outros também. Oi, sou uma adolescente e tenho uma pergunta. O que fazemos quando alguém acredita que Deus existe e fala isso pra você? Não entendi a pergunta. O que fazemos quando alguém... Verdade, o sanguíneo sente grande solidão de forma diferente, isso mesmo. Muito difícil manter o nosso momento de oração diária, é um desafio. Para os sanguíneos é difícil. Para o sanguíneo é bem difícil manter a vida de oração, tanto o sanguíneo quanto o colérico. Por quê? Porque o sanguíneo ele fica muito inquieto, tá? Com muitas coisas. Já dizia Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila é uma sanguínea nata. E ela vai dizer assim, as taramelas do moinho. O que é as taramelas do moinho? Taramela é algo que faz muito barulho. Taramela era algo de madeira que ficava rodando, né? E ficava fazendo tec, 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 tec. E aquilo tirava a concentração das pessoas. E aí ela fala que todas as vezes que ela ia rezar, todas as vezes que ela ia falar com Deus, a mente dela ficava como uma taramela do moinho, ficava fazendo barulho, ficava chamando a atenção dela, a mente dela não se aquietava, tudo chamava atenção, tudo era dispersão e ela não conseguia se concentrar na oração. Por quê? Porque ela era sanguínea, ok? Todos nós podemos passar por isso, tá? Mas os sanguíneos é bem mais do que os outros temperamentos, tá? Então ele fica muito inquieto, para ele é mais difícil se concentrar. Ele é ar é solto, né? Ar é livre.
não consegue conter o ar em um lugar só, diferente do melancólico. O melancólico é terra, então ele com um bolo de terra, botou ele, bolo de terra vai ficar. Agora um ar, você bota o ar, tira, o ar vai dispersar. O sanguíneo é assim, ele é disperso. O colérico também tem dificuldade na oração, tá? Por ser quente, o colérico ele se preocupa e se inquieta com muitas coisas. Marta, Marta, por que te inquietas? Uma coisa só é necessária, né? Então Marta era muito inquieta com muitas coisas, a colérica Marta. Então o colérico ele fica preocupado com o que ele tem que fazer, com o que ele tem que resolver, com as coisas que precisa organizar, com o amanhã, com os afazeres, e ele tem dificuldade em parar para rezar. Ok? Faz muito e reza pouco. É lógico que essas são tendências, pessoal. Todo colérico tem dificuldade de rezar? Não. Talvez o colérico já dominou as suas inclinações. Talvez o colérico já tenha uma vida interior mais profunda. Talvez o colérico já leu sobre temperamentos. Já conhece, né? Então, tem a inclinação, mas talvez já dominou as suas inclinações, ok? Bruna, boa noite. Poderia falar um pouco ou fazer um post sobre o colérico faísca? Sou colérico faísca e umbral. Eu vou fazer alguns posts, tá? Tem algumas coisas já programadas, tá, para postar, e depois que acabar essas programações, aí eu vou começar a falar sobre os aportes. Mas lá no Instagram já tem alguns conteúdos, tá? Já tem algumas perguntas e respostas sobre aportes, mas eu vou fazer carrosséis também, tá? Sobre os aportes. Faltam 4 do The Chosen, né? Eu parei de fazer do The Chosen propositalmente, tá bom? Só para deixar a galera mais ansiosa. Ficou faltando 4 apóstolos, um de cada temperamento, tá? Ficou faltando Tiagão, Tiaguinho, André e... Tiaguinho, André e Tadeu, tá? São 4 que ficaram faltando e os 4 é um de cada temperamento. Vou fazer algumas postagens essa semana e aí logo a gente termina dos apóstolos. Já as análises já estão feitas, só falta fazer o carrossel e colocar lá. Sou fleumática e gosto de tocar violão, cantar, mas tenho dificuldade de cantar na igreja, de tocar na igreja. Fleumático tem um pouco de medo de se arriscar também, parecido com o colérico, ele é mais introvertido. Mas quando pega para fazer, faz bem feito, tá? Qual a penitência para quem confia demais nas pessoas? Confiar mais em Deus. A melhor coisa, tá? Confiar mais em Deus. Essa é a sua penitência. Ouvir mais a voz de Deus e confiar nele. Para mim, penitência é acordar às 4 horas da manhã e de quebra faz oração de rosário junto. Ótima penitência, tá? Para mim, acordar madrugada é penitência. Para mim é penitência, porque é bem difícil eu acordar cedinho, né? Cedo que eu falo assim, antes das 5. Então, para mim é um sacrifício tremendo quando eu preciso acordar antes das 5 horas, tá? Outras pessoas, por exemplo, já acordam com naturalidade antes das 5. Então, é isso que eu falo. Para eles não é penitência. Acordar às 5 horas não é penitência. Ele já acorda 5, para ele já tá tranquilo. Para quem não acorda é penitência. Então, às vezes, a penitência que é para um é penitência e para o outro não é penitência. Então, eu não posso copiar a penitência dos outros. Eu tenho que olhar para mim o que é mais difícil. O que é mais difícil para mim, eu abraço como penitência. O que para mim é tranquilo não é penitência. Não é penitência. Moro em Cuiabá, Mato Grosso, irmã. Cuiabá, Cidade Verde. O melancólico é o temperamento que tem maior tendência ao orgulho? Sim, o melancólico e o colérico, tá? O melancólico e o colérico são 2 temperamentos que têm o orgulho bastante enraizado. Só que o colérico, ele demonstra mais o seu orgulho. E o melancólico, ele tem um orgulho enrustido, tá? É diferente a forma do orgulho. Ambos são orgulhos. Orgulho soberba, tá? Só que o que acontece? O melancólico, ele tem medo de se mostrar. E às vezes o medo de se mostrar, o medo de se arriscar, o medo de se lançar parece
humildade. Mas na verdade não é. Na grande maioria das vezes, o medo de se mostrar é mais por orgulho do que por humildade. Por quê, Ronaldo? Porque ele não quer passar vergonha. Porque ele não quer ser ridicularizado. Porque ele não quer que as pessoas descubram talvez um erro dele. Porque ele não quer que as pessoas vejam ele na sua miséria, na sua pequenez. Então ele quer permanecer com aquela visão que as pessoas têm dele. Então ele se esconde. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O melancólico, ele é chamado para pregar. Aí ele vai falar assim: não, eu não estou preparado, eu me converti agora, preciso de um tempo para estudar. Dá a impressão de que é humildade, mas não é. Na verdade, ele está com medo de se lançar e com medo de passar vergonha. E o medo de se expor e o medo de passar vergonha é um orgulho. Por quê? Porque ele não quer que a imagem dele seja exposta. Então é um orgulho enrustido. Tá? Então, o que nós como melancólicos devemos fazer? Por amor a Deus, eu me lanço. Ainda que eu seja humilhado, ainda que eu passe vergonha, ainda que não dê certo, mas por amor a Deus, eu me permito ser humilhado. Por amor a Deus, eu me permito passar vergonha. Por amor a Deus, eu me permito ser ridicularizado. Porque o que me importa é agradar a Deus e não a minha imagem. Que a minha imagem seja exposta. Amém. Mas que o nome do Senhor seja glorificado e que seja anunciado, ainda que seja sobre a minha humilhação. E louvado seja Deus se eu for permitido, se eu for humilhado por anunciar a obra dele. Entende? Então o melancólico, ele tem esse medo de se mostrar, mas é orgulho e não humildade. Já o colérico, ele tem um orgulho mesmo, tá? E ele já é mais para fora, não é enrustido, é para fora mesmo. Ele não gosta de ser ridicularizado, ele não gosta de passar vergonha, ele não gosta de ser contrariado, ele não gosta de descer do pedestal. Então ele tem uma certa soberba, né? Ele se sente muitas vezes superior aos outros. Aquilo que ele falou é o certo, a forma dele agir é o certo, os outros estão sempre errados, o jeito dele fazer é certo, o jeito dele fazer é o melhor, ele é melhor do que os outros, ele consegue fazer melhor do que os outros, ele é mais rápido do que os outros, ele é mais ativo do que os outros, ele é mais perfeito do que os outros, tá? E aí é mais uma soberba, ok? Todos os coléricos são assim, todos os coléricos imaturos, todos os coléricos destemperados, todos os coléricos que não têm um alinhamento emocional e não têm um alinhamento espiritual são assim. Sem tirar nem pôr. Aí vem colérico, mas é assim sim, é assim. Se for imaturo, se não tiver um alinhamento com Deus, se for dominado pelas suas inclinações, é assim. Sem tirar nem pôr. Quem que não é assim? Quem é maduro espiritualmente. Quem é maduro emocionalmente. Quem foi na infância bem educado e desenvolveu personalidade e caráter mais forte do que o seu temperamento e mais forte do que as suas inclinações. Aí não é assim. Aí consegue ser humilhado, consegue passar vergonha, consegue ser obediente, consegue ser ridicularizado, sem perder a graça ali, sem ficar doido. Mas quem não tem isso, é desse jeito. Sou colérico e realmente tenho dificuldade em manter constância nos meus 30 minutos diários. Isso mesmo, colérico tem dificuldade na oração. Na oração, na concentração de muitas coisas, né? Porque ele tá ali, mas a cabeça dele tá preocupado com muitas coisas. A oração foi um dos exemplos, tá? Amém, pessoal? Mais alguma pergunta? Respondi várias perguntas aqui. Então, essa semana eu vou tentar, tá, colocar alguns carrosséis ali sobre penitências para quaresma de todos os temperamentos, tá? Para dar uma ajudada para vocês. Mas lembrando, podemos e devemos ampliar os nossos horizontes e escolher outras penitências que para mim é mais difícil. Talvez, eu sou melancólico e aí as penitências que foi sugerido para o melancólico, para mim não é penitência. Então você não vai fazer o que está ali só porque está falando. Faz o que é difícil para você, tá? Às vezes você leu lá as penitências do sanguíneo e para você é muito difícil fazer aquilo que está sugerindo para o sanguíneo. Então faça as penitências do sanguíneo. Por quê? Porque você precisa fazer aquilo que é mais difícil para você, ok? Talvez você já tenha dominado os seus impulsos de melancólico, por exemplo.
E aí as sugestões que vai dar ali não precisa, porque eu já dominei. Pra mim tá tranquilo, ok? Sanguíneo já não tem medo de passar vergonha. Sanguíneo tem, tá? Sanguíneo ele tem medo. O sanguíneo ele é bastante inseguro. Mas o que acontece? A vontade do sanguíneo de aparecer, de estar à frente, de se mostrar, de ser o holofote é maior do que a insegurança, tá? E por ele ser mais quente, ele age com mais rapidez. Então dá a impressão de que ele tá de boa e que ele tá confortável, mas na verdade ele engana muito bem. O sanguíneo inseguro, ele se arrisca e ele vai, porque ele é mais otimista, ok? Já o melancólico, por ser mais pessimista, ele não vai. Mas o sanguíneo também tem muita insegurança, mas é o que não aparenta. Parece que ele está de boa, que ele está confortável, mas quando você conhece bem o sanguíneo, você percebe que ele está lá, ele está fazendo, ele está se arriscando, ele está se propondo, o holofote está nele. Às vezes está com vergonha, mas ele está fazendo, ele se lança, ele é ar, né? Ar não dá para segurar, nem o medo segura o ar. O sanguíneo é ar, né? É difícil para a gente conter um ar em um lugar e o sanguíneo não é paralisado nem mesmo pelo medo, tá? Até o medo tem medo do sanguíneo. Sanguíneo é outro nível, gente. Eu já desejei ser sanguíneo, tá? Já desejei ser sanguíneo antes de conhecer os temperamentos. Depois que eu comecei a me aprofundar, eu entendi que o temperamento perfeito para mim é o temperamento que Deus me deu. Mas eu admiro demais os sanguíneos, demais. Algumas pessoas dizem que eu sou sanguíneo, pensam, né, que eu sou sanguíneo. Ah, pensei que você era sanguíneo, né? Você parece sanguíneo, nas lives você, né, tem hora de dar umas cacetadas e depois começa a rir, parece um sanguíneo, faz na brincadeira. Pessoal da igreja, muita gente pensa que eu sou sanguíneo. Não sou sanguíneo, gente, eu sou melancólico, bem melancólico. Tá? Essa minha alegria, espontaneidade, sorriso, brincadeira nas igrejas foi Deus que moldou, foi Deus que transformou. Para mim foi uma luta. Para mim pregar lá na frente, evangelizar, anunciar, dar meu testemunho, para mim sair pelo Brasil aí nos retiros da Missão Encheios, evangelizando, foi luta, foi muita luta. Tá? Eu tinha muita vergonha, eu era muito recolhido, nas animações eu ficava muito travado. Nos cursos que eu ia servir, eu era o menos animado, vamos dizer assim, né? Por dentro eu queria, mas por fora o corpo não reagia. Então foi através de muita formação, de muita oração, de muitas pessoas me aconselhando, me ajudando, tá? E o próprio Deus foi me moldando. Então hoje, quando as pessoas me veem em retiro, conduzindo, animando, dançando, brincando lá na frente, contando piada, é porque não me conheceram no início. Tá, então, você é sanguíneo, você é sanguíneo. Não. Tanto é que as pessoas, quando eu vou para as cidades, né, para os outros estados evangelizar, quando eu tô lá no palco, quando eu tô conduzindo lá na frente, eu sou bem descontraído, brinco, danço. E aí quando eu vou para casa das pessoas, eu sou um pouco mais contido, um pouco mais observador. Eu gosto mais de ouvir do que falar. Eu sou muito atento aos detalhes. Eu sempre deixo para falar mais no final, depois que todo mundo já falou. Então eu sou um pouco mais recolhido. E aí as pessoas até brincam, falam assim: nossa, mas quando você vai lá para frente, quando você vai lá pro palco, você se transforma, né? Parece outra pessoa. E aí quando você tá fora, você é mais sério, é mais contido, né? Mas é isso, Deus ele dá a graça pra gente fazer certas coisas e se lançar em algumas coisas que para nós é mais difícil. Eu falo assim que se não fosse a ação de Deus, para mim ia ser muito difícil conduzir um retiro, tá? Mas é isso, fazer aquilo que para mim é desconfortável, por amor a Deus. Por amor a Deus eu me lanço, por amor a Deus eu me arrisco, por amor a Deus eu faço aquilo que muitas vezes eu não gostaria de fazer, mas eu faço porque Deus me pede, e Deus me lança e Deus me manda. E ainda que eu esteja dançando horrivelmente e esteja passando a maior vergonha, eu não me importo,
porque é para Deus, tá? E vai valer a pena. O semblante é melancólico, exatamente. Meu semblante é melancólico, tá? O olhar é mais baixo, a sobrancelha é mais densa. O meu 2 ombros são um pouco mais voltados para frente, para o solo, para o chão. O meu nariz tem uma ponta voltada para baixo. Para quem não sabe, cada temperamento tem características visuais no corpo, tá? Quando você estuda profundamente sobre os temperamentos, você descobre essas características. E meu rosto já me condena. Para um bom analista de temperamento, não precisa nem conversar comigo. Se me observar andando, conversando de longe, o modo como eu falo, o modo como eu me comporto, o modo como eu ando, já sabe que eu sou melancólico, tá? Muitas pessoas eu nem preciso conversar. Muitas pessoas só de observar, eu já sei o temperamento, sem nunca ter conversado com elas. Por quê? Porque o corpo já condena. Sanguíneo, sim, sanguíneo tem o nariz um pouquinho mais empinado, o olhar é mais para cima, mais reto, a postura é mais elegante, tá? Sanguíneo desfila. As mulheres sanguíneas, já reparou? As mulheres sanguíneas, o narizinho empinadinho, olhar para cima, postura ereta, os pés é como se estivesse desfilando. Por quê? Porque é ar, é leve, a postura é leve, a gesticulação do corpo é leve, o olhar é mais voltado para cima, o jeito de andar é mais leve. Colérico tem um olhar mais profundo, tá? A face é mais fechada. Essa parte aqui da mandíbula, ela é mais grossa, o maxilar é mais grosso, tá? O jeito de andar, o sanguíneo ele pisa no chão com mais dureza, né? Como se estivesse de fato marchando para uma guerra. A cabeça do colérico é levemente inclinada para frente. Percebe uma briga de galo? Briga de galo, o galo fica com a cabeça para frente, como se já estivesse indo para uma guerra, para uma briga. O colérico anda assim, tá? Pronto para uma guerra, pronto para uma briga. Então você vê o jeito dele falar, o jeito dele andar, a postura do corpo reto, ereto, troncos elevados. Colérico, ok? Fleumático também anda com a cabeça um pouco mais baixa. O rosto do fleumático geralmente é mais redondo, as bochechas são maiores, tá? O olho do fleumático muitas vezes é mais arredondado. O jeito do fleumático andar é mais estabanado. Ele é mais molengão no jeito de andar, né? Derruba as coisas, bate nas coisas, parece uma pessoa meio mole. Um boneco de Olinda, meio molão. Tem as características, né? E aí você vai ver uma pessoa mais desengonçada. É um fleumático. Se você mandar mais áudios, você é sanguíneo ou colérico. Galera, morrendo de rir. Galera, não dá pra responder quais as características. Misericórdia. Não tô falando mal dos fleumáticos, tá, gente? Mas observa pra ver. Começa a observar. Aquela pessoa que você tem que falar assim: anda, meu filho, acelera o passo. Aí a pessoa tá de boa na lagoa, a vida tá tranquila. Fleumático. O jeito de falar é um jeito mais tranquilo. Ele fala assim, de boa, respira bastante no meio das frases. E aí a gente coloca lá no WhatsApp velocidade 2 para poder ficar normal, igual nós. Amém, pessoal? Até mais. Tô rindo dos comentários aqui. Meu filho é fleuma, entra em casa e ninguém percebe. Ele tá flutuando.
minha filha, precisamos toda hora levantar a cabeça dela. Amém, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.